versículo 22, que diz assim: estando Paulo no meio dos Areopagos, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que está escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Os irmãos podem aceitar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Quando o irmão Fábio estava falando, confirmou esta palavra: ao Deus desconhecido. Então, eu vejo o cuidado de Deus, por esse ministério, por essa igreja, pela vida de todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Que Deus ele tem dado um desperta, tem dado um aviso tremendo neste lugar. A Bíblia fala que Deus ele corrige aquele que ele ama. Então, se Deus ele nos corrige, porque ele nos ama. Igreja de porta larga é que não corrige ninguém, mas a igreja da sã doutrina, a sã doutrina corrige essa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmão, nós vemos nesta palavra, é uma palavra tremenda. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo foi levado até Atenas, a cidade de Atenas. E quando ele chega na cidade de Atenas, ele entra em um tabernáculo. E nesse lugar, onde a Bíblia ela fala que tinha vários deuses, tinha vários altares com vários deuses, com D minúsculo, imagens de esculturas. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, o espírito dele se comovia por ver aquele povo, aquela cidade tão entregue à idolatria. E a Bíblia diz que ele encontra um altar que estava sem Deus nenhum, só estava um nome escrito: ao Deus desconhecido. Paulo disse: é este que eu vim pregar. Porque o nosso Deus é um Deus invisível, mas real. Nós agora não vemos Ele, mas nós veremos como Ele é. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Então ele disse que esse Deus que vocês honrais, você colocou aí ao Deus desconhecido, é esse que eu vim anunciar. Porque eu não sei a igreja, mas hoje nós teremos de desfazer de uma mentira, que tem um louvor que diz: ninguém explica a Deus. Vou provar nas escrituras que esse louvor é uma obra de engano tremenda, que de do crente ao ateu ninguém explica a Deus, dono de toda a ciência. É esse louvor que eu estou falando. Quando fala ninguém explica a Deus, anula totalmente a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele veio como revelação de Deus para toda a terra, para todos os homens. Jesus veio explicar quem é Deus, sendo Ele mesmo, como diz o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 14 a seguir, e fala que Ele é a imagem do Deus invisível. Então o Senhor Jesus Cristo ele veio para explicar quem é Deus. Como Paulo disse aqui, é desse Deus que vocês estão honrando aí, esse altar que está vazio, é dele que eu venho falar. Então esse louvor, quando fala que ninguém explica Deus, está anulando as escrituras. Porque Jesus ele veio explicando o que Deus gosta, o que Deus não gosta. A Bíblia fala que Jesus, quando ele estava diante de João Batista para ser batizado por ele, João disse a Jesus: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim.
Jesus disse: deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Nós sabemos que Jesus, ele falou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por mim. E na cruz do Calvário, né, Jesus, ele deu um brado e disse: está consumado. A palavra está consumado, ele quer dizer: agora todas as nações terão vida eterna e salvação em mim mesmo. Então nós vemos que quando Jesus fala está consumado, ele quer dizer: tudo que eu ouvi de meu Pai, eu anunciei a vocês. Agora o caminho é a palavra. Então quando Jesus fala está consumado, ele quer dizer: agora eu cumpri toda a justiça de Deus. Quer conhecer Deus? Esse louvor é uma obra de cânticos. Jesus explicou quem é Deus. É verdade. Jesus lhe mostrou na prática. O apóstolo Pedro disse: eu não vim fazer você saber a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunha da sua majestade. Foi o que Pedro falou. Meu Deus. Como foi falado, errais por não conhecer a Escritura Sagrada. É verdade. Deus está explicado pela boca de Jesus de Nazaré. Deus amado e santo. Quer conhecer Deus, como diz a Escritura no livro de Oséias? Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós só vamos conhecer a Deus, nós só vamos conhecer o Senhor se for por intermédio do Evangelho de Jesus. Verdade. Está escrito em João, o Evangelho, capítulo 1, que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne, Deus se fez carne. Deus se revelou na pessoa de Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus. Quem estava dentro daquele corpo físico, daquela matéria física, a matéria que Jesus estava não era a mesma moça, não era carne corruptível. A de Maria sim. Maria, a carne dela era corruptível. Quem gerou Jesus, diz a Bíblia, foi o Espírito Santo de Deus. Então quando Jesus é gerado pelo Espírito Santo de Deus, a matéria que sai é a mesma minha e a tua, de aparência. Mas Jesus está em um corpo incorruptível, porque se fosse corruptível era um corpo pecador. Mas a partir do momento que Jesus desce e entra naquele corpo físico, aquele corpo físico imediatamente é transformado em um corpo de glória. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Deus andando em meio aos homens, olharam para ele, não via Deus, mas dentro dele estava Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele manifestou Deus, sendo ele próprio, né, a imagem de Deus invisível. Aleluia, Jesus. Então não cai nessa mentira que ninguém explica a Deus, porque Deus está explicado dentro das Escrituras. Glória a Jesus. E aí o apóstolo Paulo, quando chega na cidade de Atenas, ele vê um povo entregue à idolatria. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo persuadia o povo a crer em Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando ele começa a pregar, a disputar, diz a Bíblia que ele disputava as Escrituras. Paulo, no meio daquele povo, o povo tinha suas religiões, os povos tinham as suas superstições, as suas crendices. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo disputava com eles a respeito do reino dos céus. O apóstolo Paulo, através das Escrituras, através da palavra de Jesus, através das revelações divinas que o Senhor Jesus deu para ele revolucionou aquela cidade, aquele povo, aquele país.
irmãos, Oh, Jesus amado. no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 5, está escrito assim: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus e por todo o mundo, e é o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual tentou também profanar o templo, e por isso prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Oh, Jesus. Deus poderoso. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Glória, glória a Jesus. Deus poderoso, meu Deus. Tu és grande, Jesus. A Bíblia diz que tinha um homem por nome Demétrio. Esse Demétrio era um oficial, ele era o principal que estava ali, né, fazendo imagens de escultura, fazendo nichos da deusa chamada Diana. Espírito Santo de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 24. Porque um certo ourive de prata, da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, os quais, havendo o ajuntado com os oficiais de obras, semelhante disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que se fazem com a mão. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Graças te damos, Jeová. A Bíblia fala, irmãos, que ele, por intermédio do conhecimento que ele teve do Senhor Jesus Cristo, porque com certeza Paulo ele não viu o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que não, ele não viu o Senhor Jesus em carne. É tanto que ele perseguia a igreja porque falava que Jesus tinha ressuscitado. Mas a Bíblia diz que quando Jesus teve um encontro com ele no caminho de Damasco, ficou cego 3 dias. A Bíblia diz que o Senhor Jesus avisou a Saulo que iria um homem na casa, que iria um homem onde ele estava, por nome Ananias, ia colocar a mão na vista dele para que ele recuperasse a visão, e ele ia ser cheio do Espírito Santo. Aí Deus fala para Ananias, diz: Ananias, vai na rua chamada direita, na casa de Judas, tem um homem por nome Saulo. Ele não queria ir, ele temeu, porque Saulo, a Bíblia fala que a respiração dele era ameaça e morte. Atos capítulo 9. Meu Deus. Mas a Bíblia diz que quando Ananias vai, coloca a mão nele, e ele recupera a vista, e ele diz: chega, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. A partir daquele momento, irmãos, ele partiu para cima. Jesus. O que eu quero falar com isso, irmãos? A igreja. glória a Jesus. Meu Jesus. É que ele Deus poderoso. provavelmente esteve com Pedro, com Tiago, com João, com os apóstolos. Glória a Jesus. E eles aprenderam, o apóstolo Paulo aprendeu as palavras do Senhor Jesus com Pedro e com João, que eram os mais próximos, Tiago e João, que eram os mais próximos do Senhor Jesus. Oh Deus. Graças te damos. E a partir disso não ficou só nisso, porque não sabemos que o Senhor Jesus falou que o discípulo não iria suportar ouvir tudo que ele tinha para dizer, mas que enviar o Espírito Santo ia falar mais. E o Espírito Santo começou a falar
Atos dos Apóstolos até Apocalipse. Glória a Deus. Então, quando o Espírito Santo, irmãos, ensinou, é tanto que não existe mais apóstolos. Os apóstolos que foram levantados hoje é uma mentira. Apóstolos foram os que aprenderam do próprio Senhor. Os apóstolos são aqueles que fizeram, que assim escreveram a Escritura pelo Espírito Santo. De lá para cá não se levantou mais apóstolos. Glória a Deus. Aleluia. Não teve mais apóstolos. Santo é o Somente presbíteros, diáconos e pastores e evangelistas. Deus. Meu Deus, meu Deus. Você vai sair do livro de Efésios, capítulo 4. Então, irmãos, nós sabemos que, por que estou indo para esse lado? Porque até mesmo o diabo engana as pessoas. Não existe mais apóstolos. Você sabia que bispo é a mesma coisa de ser um presbítero? A mesma função? O presbítero é o mesmo bispo. E tem uma pessoa que diz que o bispo levantou, ele afastou. Vê se tem lógica um negócio desse. Se o bispo é menor do que o pastor, o bispo não é maior segundo as Escrituras. Bispo é a mesma coisa que os presbíteros. O pastor é o anjo da igreja. Então, se o bispo levantou, a pessoa afastou, tem coisa errada, entendeu? Como é que o maior pode levantar o menor? É tremendo, né, irmão? Meu Deus. É tremendo. Meu Deus. Só o Senhor. Então, tudo por não conhecer as Escrituras. Deus. Glória. Então, o maior, se alguém, Jesus falou, eu sou o pastor. Meu Deus. Se alguém se diz que apóstolo é maior do que o pastor, então os discípulos eram maior do que Jesus. Meu Deus. Então tem gente querendo ser, nem está no lugar do Senhor Jesus. Meu Deus. Que nem a palavra padre, acho que significa pai. E a Bíblia diz: a ninguém chamei de pai, porque pai é só um que está no céu. Meu Deus. É tudo que a Bíblia diz que não devemos chamar, a fulano é meu pai na fé. As Escrituras diz que não devemos fazer isso. A Bíblia diz: a ninguém chamei de pai, porque pai há um só, que ele está no céu. A palavra pai, o significado é pai. Então eles querem estar no lugar de Deus. É, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, o fundamento o resumo dessa palavra desta noite é que Deus está explicado pela boca de Jesus e dos apóstolos. Não caia nessa, porque Deus não deixou nada por fazer. É, meu Deus. Se ninguém explica a Deus, então Jesus não completou a boa obra. É, meu Deus. Jesus não concretizou o que ele veio fazer aqui na terra. É, Jesus. Então Deus está explicado, esse louvor é uma mentira. Quem explica a Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que nos revela a Escritura. Eu estava vendo um pregador que ele faz pregação de rua também. Ele disse que as Escrituras, se alguém estudar ela, não vai entender. Porque as Escrituras, ela só pode ser entendida se for por intermédio de revelação. Ninguém estudando vai entender nada, irmão. Aleluia, Jesus louvado. Por isso que tem esse quebra-cabeça de alguém dizer assim: eu estudei mais do que você, eu sei mais do que você. Não sabe não, irmão. Aleluia, Jesus louvado seja Deus. Esse que fala assim, tem um Espírito que fala no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6. O Espírito da soberba. E a Bíblia fala em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus dá maior graça aos humildes e resiste aos soberbos. É, meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Deus. Então nós vamos entender, irmãos, que as Escrituras, se o Espírito Santo de Deus não revelar, ninguém entende nada. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus, porque está escrito que Jesus ocultou essas coisas que ele se dizem sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Meu Deus. A Bíblia não sabe nem pronunciar a palavra certa. É, Jesus. A Bíblia fala subir para cima, descer para baixo.
O pregador Marco Feliciano falou que uma irmã estava chamando Jesus de Genésio. Mas a intenção dela era falar Jesus. Será que Jesus não ia escutar ela porque ela falou Genésio? Não, porque a intenção dela era chamar Jesus, mas ela não está conseguindo chamar Jesus. Mas Jesus não interessa isso, irmão. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos entender, irmão, que quando a vida da pessoa não sabe pronunciar. Eu conheço a pessoa que quando vai falar a palavra dificuldade, fala dificuldade. Pensa só. Mas eu conheço que Deus é com ela. Eu já vi sinais, prodígios e maravilha. Agora tem gente que fala bonito, mas Deus não é com ele. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. A importância, irmão, é nós saber que quando nós falar, quando nós ordenar em nome do Senhor Jesus Cristo, os sinais seguirão os que creem. Quando nós falar em nome do Senhor Jesus Cristo, e Deus foi por nós, né? Não importa o jeito que nós vamos falar, vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo falou: eu não vim até vós com sublimidade de palavras, para que você não se apoie em sabedoria de homens, mas eu vim até vós com demonstração de virtude e de poder. Glória a Jesus. Verdade, Deus. A Bíblia fala que ele Senhor é Deus. se fez de louco para ganhar os loucos, de sábio para ganhar os sábios. Eu vou falar isso, eu lembrei de um irmão que falou, estava num trabalho. Ele falou no trabalho que uma pessoa que joga capoeira, né, porque capoeira e macumba é tudo farinha mesmo saco. Aí ele estava falando que o macumbeiro falou para ele, o que comanda lá a capoeira, se o capoeirista falou para ele: se você for onde está acontecendo a roda de capoeira, aí eu vou na igreja contigo. Sabe o que ele falou? Ele falou que ele ia e ainda ia tocar os tambores e ia fazer a zoada lá. Ele quis dizer que foi isso que Paulo falou que é para se fazer de louco para ganhar louco. Compartilhar com as coisas do diabo. Não entendeu? É como eu ia falar para ele assim, então tu quer dizer, se uma pessoa botar um copo de cachaça e beber, tu vai beber também para tu se fazer louco, para tu ganhar ele? Meu Deus. Vem da mentalidade das pessoas. Então uma pessoa que fala molequeira, fala palavrão, eu vou começar a falar palavrão, molequeira, para eu se aproximar dele, para eu ganhar ele para Jesus? Só o Senhor é Deus, meu Pai. É a mentalidade das pessoas, não, porque é tipo assim, as pessoas têm que entender, né? Saber diferenciar a mesa de Deus e a mesa dos demônios. E só o Espírito Santo pode nos ensinar. Verdade, Deus. Ninguém pode se gloriar diante de Deus perante as excelências das revelações das Escrituras que é revelada para ele. Porque Jesus falou em João capítulo 15, versículo 7: sem mim nada vós podeis fazer. Meu Deus. Ele falou: o Espírito, vosso Pai, que vai falar por intermédio da boca de vocês. Então todo crédito, toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Glória, 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 Jesus. Se o Espírito Santo não nos ensinar, Deus poderoso. fica um bocado de burro na igreja. Desculpa a expressão da palavra. Verdade. Fica, como diz a Escritura, como animais irracionais. Está escrito isso na Bíblia. É verdade, meu Deus. Tem uma passagem na Bíblia que fala: o boi conhece seu possuidor, e a jumenta, começa a falar, irmão? Os irmãos lembram? O boi conhece o seu possuidor, e o jumento sabe a manjedoura, ou é o contrário. Então você que fala assim: mas Israel, meu
povo não tem conhecimento de mim. Meu Deus. Então, colocou os animais na frente dos homens. Por quê? É tremenda essa palavra, irmão. Meu Deus. Então, que nós venhamos buscar de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, quando olharam para Estevão, diz a Bíblia que eles fixando os olhos de Estevão, viu o rosto dele como o rosto de um anjo. Sabe como o homem estava cheio do Espírito Santo? E a Bíblia diz, irmãos, que ele pregava com ousadia do Espírito, batia para cima, falava mesmo, né, de Deus. Então, que nós vamos buscar, que nós vamos buscar o principal, Verdade, Deus. que vai nos salvar. É tudo que a Bíblia diz que aquele que não tiver o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Meu Deus. Então nós temos um propósito, Verdade, Jesus. um propósito maior que nós temos. É como diz Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Verdade, Deus. Aleluia, Jesus. Sabe quem é o reino de Deus? Oh, Deus. A Bíblia diz que Jesus chegou até os escribas e fariseus e falou: vocês pensam que o reino de Deus vem com aparência exterior? Jesus falou: você se enganou. Eis que o reino de Deus já está diante de vós. Sim, meu Deus. O que Jesus quer dizer com isso, irmão? Eis que o reino de Deus já está diante de vós. Quem era que estava diante dele? O próprio Senhor Jesus Cristo. Verdade, meu Deus. Ele mesmo é o reino de Deus. Aleluia, Deus. Então o apóstolo Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Então, Deus. se ele disse que Cristo estava nele, ele estava já com o reino dos céus nele próprio. Por isso que ele disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16, versículo 18, ele disse: a pregação do Evangelho não é cura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Por isso que ele afirmou estar salvo, porque Jesus falou: eis que o reino de Deus já está diante de vós. Jesus se declarou sendo o próprio reino de Deus. Meu Deus. Ele não é somente João 10:9, quem disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á. Ele não é só isso, irmão, ele é o próprio reino de Deus. Então, para nós se garantir salvos com o reino de Deus nas nossas mãos, é necessário nós termos Jesus Cristo de Nazaré morando dentro de nós. Aleluia, Deus. Nós temos que deixar, como diz Apocalipse 3:20. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, que voz é essa? A voz do bom pastor, a voz daquele que chama as ovelhas, aquele que ouvir a minha voz, aleluia, e abrir o seu coração, eu vou entrar. Você abre com ele e ele comigo. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Por isso que nós, se nós de fato tivermos o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus dentro de nós, sem hipocrisia nenhuma, sem exaltação nenhuma, nós podemos bater no peito e dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Bem verdade é que eu estava comentando com o Sheila a palavra de ontem. Para a pessoa aborrecer a ele mesmo, para negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus, tem que amar ele de verdade. Porque quem é que vai querer se aborrecer a si mesmo por causa do reino dos céus? Deixar de viver a sua vida, o desejo do seu coração, para viver conforme a palavra
O homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Meu Deus. Verdade. A minha alma é pau, é desejada Verdade, Deus. por Deus e pelo diabo. Meu Deus. Então que nós, irmãos, ficamos com essa palavra nesta noite. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, meu Deus. Deus está explicado. A Bíblia mostra o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Verdade. A natureza de Deus, que é santa, 100% santa. Então, a Bíblia mostra o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Verdade. O que Deus abomina e o que Deus ama. A Bíblia fala que Deus ama. Jesus falou: se alguém me ama, esses guardam meus mandamentos. Então, a Bíblia mostra, irmãos, quem é Deus. Mostra quem é o Filho. É o que nós precisamos somente saber. É somente sobre Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Porque está escrito em João 17,3 que a vida eterna é esta: que conheça a ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Porque nós temos conhecimento somente dele, irmãos. Deus amado. Porque a única, os dois que nós temos que ter comunhão é somente Deus e o Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 3. O apóstolo João disse: no que é verdadeiro, nisto estamos, no seu Filho, em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 3. O apóstolo João disse que a comunhão dele era com Deus e com o Senhor Jesus, com mais nada. Porque todos que estão fora de Cristo Jesus e do Senhor Deus são todos pecadores. Amém, irmãos? Que os irmãos vão ficar com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus, ele tem palavra, irmão, para nós. A palavra dele, a Bíblia fala que, para mim, só resumir, só citar esse versículo. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 4, Jesus falou para a mulher samaritana: se tu beber, Deus, da água que eu te dei, se tu beber esta água desse poço, tu vai tornar deserto. Mas se tu beber da água que eu te dei, nunca mais tu terás sede. Porque dentro de ti, a água que eu te dei fluirá uma fonte de água viva que saltará para a vida eterna. A água que Jesus está falando é a palavra dele. aleluia, Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. glória, glória, glória. Amém, irmãos? Quero agradecer minha rica oportunidade, que as palmas exalte o nome do Senhor Jesus Cristo.